Nessa nova forma de monarquia constitucional, você tem, dentro da Assembleia Legislativa, grupos políticos, né, que vão formar essa Assembleia. Tá? Primeiro são os girondinos. Eles se sentam à direita da Assembleia. Tá? Os girondinos, eles são a favor da alta burguesia, das pessoas mais ricas. Né? Eles defendem os interesses da burguesia. Por isso que hoje em dia, quando se fala de partido de direita, nós estamos falando de partidos que defendem a visão burguesa da sociedade, a visão daqueles mais ricos, dos mais privilegiados socialmente. Os jacobinos, eles se sentavam à esquerda da Assembleia. Né? Eles tinham uma visão um pouco mais social, no sentido de trazer privilégios para uma camada maior da sociedade, especialmente os trabalhadores, as pessoas mais pobres, né? E por isso que hoje, quando se fala de partidos de esquerda, a ideia é que sejam partidos que defendem os trabalhadores, que defendem as camadas mais pobres, tá certo? E existia o pessoal que sentava no centro, que era chamado também de pântano, né? Que ora votava a favor da esquerda, ora votava a favor da direita, dependendo muito da situação. É muito diferente do que é hoje em dia, não, né? Havia uma desconfiança de que Luís XVI estava se articulando com outras monarquias absolutistas da Europa para tentar acabar com a revolução que estava acontecendo em seu país. Antecipando-se a isso, né, a Assembleia Legislativa, percebendo essa articulação, ela, como defesa, ela ataca primeiramente. Então, ela vai atacar a Prússia e a Áustria como forma de se defender antes de ser atacada. Essa declaração de guerra vai fazer com que haja uma radicalização maior do processo revolucionário, né? As pessoas vão começar a falar, olha, de fato não dá mais para viver com a existência do rei aqui, mesmo que seja de forma constitucional, o rei está ligado a alguns interesses, a alta burguesia também não tem os mesmos interesses da população mais pobre, e aí o que vai acontecer? O poder vai passar às mãos dos jacobinos e dos sans-culottes. Ao passar esse poder nas mãos dos jacobinos e sans-culottes, nós vamos ter uma nova fase da Revolução Francesa. Os jacobinos e os sans-culottes, eles acabam instaurando uma república, né? Acaba-se a monarquia constitucional, é instaurada uma república. A Assembleia Legislativa ela é substituída por um outro órgão que vai ser chamado de convenção, né? Isso em setembro de 1792, né? E esses membros da convenção eles foram eleitos pelo sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens puderam votar e escolher os seus representantes para a convenção, né? Começou a ocorrer um debate com relação ao destino de Luís XVI. Para os membros para os membros da convenção, que eram jacobinos e sans-culottes, o rei deveria de ser executado. Ele teria que ser morto. Inclusive, eles acreditavam que isso seria um caso de justiça, já que ele havia, de certa forma, traído a revolução ao conspirar com outros países para a invasão da França. Já os girondinos, que eram a alta burguesia, né, que era o pessoal que sentava-se à direita na Assembleia Legislativa, Luís XVI teria que ser exilado. Eles não queriam a morte do Luís XVI. Eles achavam que simplesmente ser exilado estava pronto. Estava bom para eles.
Já os jacobinos, eles acreditavam o seguinte: se nós exilarmos o Luís XVI, sempre vai haver a possibilidade dele se articular novamente com outros reis absolutistas e invadir a França, e nós não teremos mais paz, né? Então, o que ocorre é que, em janeiro de 1793, o rei Luís XVI ele é executado. Luís XVI é executado na guilhotina, ou seja, ele é decapitado, né, cortado a cabeça dele, né? E nesse momento surge uma nova fase da revolução, em que há o governo total dos jacobinos, chamado de período do terror, né? Eles são liderados por Robespierre, né? E por que é chamado de terror? Porque é uma perseguição aos inimigos da revolução. Todos aqueles que fossem considerados inimigos da revolução, eles acabaram sendo presos e guilhotinados. Há uma estimativa de cerca de 17 mil pessoas mortas na guilhotina nesse período, em 14 meses, né? Muito mais, dá um pouco mais de uma pessoa por mês. Aliás, 1.000 pessoas por mês mortas na guilhotina. Isso daí vai fazer com que haja esse período que a história vai chamar de terror, né? Vai fazer com que outros grupos, como os girondinos, comecem a ganhar força para combater esse governo. E ao final dele, Robespierre, o próprio Robespierre que havia guilhotinado tantas pessoas, ele vai ser preso e morto na guilhotina, executado na guilhotina. Essa articulação, né, dos girondinos para a tomada de poder, ela é chamada de reação termidoriana. Termidoriana por conta do calendário revolucionário francês, que tinha sido mudado, e aí as fases dos meses, eles tinham outros nomes, né, como brumário, termidor, né, que tinham muito mais a ver com questões climáticas, tá bom? Mas enfim, em 1794 existe essa reação termidoriana, os jacobinos, desculpa, os girondinos tomam o poder dos jacobinos, tá certo? E instalam, em substituição à convenção, em 1795, eles instalam uma outra forma de organização chamada diretório, tá certo? No diretório, quem é o grupo que vai comandar será justamente o dos girondinos. Uma das primeiras coisas que os girondinos vão fazer é abolir, ou seja, acabar com todos os avanços que ocorreram durante o período do terror. Quando eu falo em avanços, fica meio estranho, né? Porque se fala, nossa, um período de terror em que houve mortes e tudo mais. Mas o terror não foi só essa questão das mortes. Muitas coisas que favoreciam a população mais pobre, elas foram conquistadas nesse período, né? E essas conquistas, elas de certa forma, elas interferiam nos ideais dos girondinos, da burguesia. Eles eram contrários ao que os girondinos queriam como sociedade, né? Inclusive assim, uma sociedade mais igualitária, onde não houvesse tantas diferenças sociais. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Os girondinos começam a abolir, ou seja, a retroceder, a acabar com todos aqueles avanços sociais que tinham ocorrido na época do terror. Os girondinos,
que haviam tomado o poder a partir do diretório, né, se contrapondo aos jacobinos da fase do terror, eles acabam assumindo esse poder com a esperança de que dias melhores iriam vir. Porém, acontece exatamente o contrário, né? Eles vão redigir, a burguesia vai redigir uma nova constituição, tá certo? Essa constituição ela vai ser bastante autoritária, né? O voto, só para se ter uma ideia, o voto vai ser censitário nessa época, não vai ser mais universal. O que é censitário? De acordo com a renda da pessoa. As pessoas mais pobres não podiam escolher os seus governantes, né? O exército francês vai ser usado para reprimir todas as ações populares, né? Qualquer manifestação contra o governo, o exército vai lá reprimir, né? E essa instabilidade que vai acontecer, porque aí você começa a ter uma insatisfação popular também, né? E cada vez mais crescente, né? Vai fazer com que a burguesia comece a ter uma ideia de que o governo tem que ser um governo mais centralizado, quase que um absolutismo, né? Então ele começa a ser um governo bastante autoritário, e isso vai gerar uma insatisfação tão grande, né, que vai colocar em risco o próprio governo da burguesia. Eles vão começar a sentir que os jacobinos estão se reagrupando, que setores mais pobres da população estão aí se organizando e que o governo do diretório pode ser derrubado a qualquer momento. Além de tudo, todas as crises financeiras que a França passava por aquela época, o diretório não estava conseguindo resolver essas questões, essas crises, né? O que agravava ainda mais a situação do diretório. Com receio de perder totalmente o poder, né, o que a burguesia vai fazer? Ela vai buscar um nome de consenso, um nome de alguém que poderia ser aceito por todas as camadas, para que essa pessoa assuma o poder. E quem é a pessoa que eles encontram? Um jovem general, né, que era um dos generais mais novos da história, e que tinha lutado contra as invasões estrangeiras, então era como uma espécie de herói nacional da época, né, chamado Napoleão Bonaparte, né? Então, ao Napoleão é oferecido o poder, né? E em 1799 ele assume esse poder a partir de um golpe que vai ser chamado de golpe do 18 de Brumário. Lembra-se de Brumário, é do calendário da Revolução Francesa, né? É o mês que corresponde ao calendário da Revolução Francesa, tá? E ao assumir o poder, Napoleão instala aí um novo período, que é o período napoleônico, que é assunto para outra aula nossa, tá? Foi muito bom ter essa oportunidade de, não de revê-los, porque a gente está de forma virtual e eu não vou vê-los, mas de ter esse contato, né? Lembre-se, a Covid é sério, né? Se cuidem. Eu não estou de máscara, não estou usando máscara porque estou em casa. Mas todas as vezes que eu saio à rua, né? As poucas vezes que eu tenho saído à rua, tenho usado máscara, tá certo? Se cuidem, porque quero vê-los em breve, tá bom? Tudo de bom, pessoal. Até mais.